Então, gente, nosso seminário de hoje conta com a presença da doutora Audrey Proença. Muito obrigada, Audrey, por ter aceitado o convite. É um prazer a gente te receber aqui. A Audrey atualmente está na Free University of Berlin. Está com um pós-doc na França também, né, Audrey? Isso, para começar em junho agora. Olha, então, agora, mas vai continuar associada à Universidade de Berlim, certo? Uhum. Então tá, então a Audrey foi nossa aluna aqui na graduação, aí ela fez doutorado nos Estados Unidos, ela teve um tempo aqui com a Renata, né, como pós-doc, e aí ela foi para a Alemanha e agora vai para a França. Então ela vai falar um pouquinho para a gente hoje sobre bactérias, né, envelhecimento de bactérias, um assunto super interessante. Então tá, Audrey, quando tu quiser começar, e pode compartilhar a tua tela, já está com acesso. E mais uma vez, muito obrigada pela presença. Obrigada, Laura, pela introdução. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês do PPG, compartilhando a tela aqui. Se me dá um ok, está enxergando Sim. direitinho? Então, Perfeito. Então, a gente vai conversar um pouco hoje sobre o envelhecimento enquanto um todo, enquanto uma ideia evolutiva. Como um dos principais motivadores desse trabalho é entender como os organismos em geral envelhecem, como que isso evoluiu. E estudar isso em bactérias nos ajuda a desvendar um pouco desse processo. Então, como a Laura comentou, esse trabalho passou por muitos lugares. Ele começou, na Universidade da Califórnia, em San Diego, durante o meu doutorado, passou pela PUC enquanto eu trabalhava com a Renata, teve bastante análise de dados que aconteceu na última parte desse trabalho que eu vou mostrar hoje. E nos últimos anos tem acontecido aqui na Universidade Livre de Berlim, e em breve em Paris. Então tem um pouco de tudo aqui. Os tópicos que a gente vai conversar são principalmente três questões. Primeiro, como funciona o envelhecimento bacteriano, quais os mecanismos intracelulares desse processo e como eles se comparam com os mecanismos do envelhecimento nas nossas células, em eucariotos em geral, e quais as consequências do envelhecimento para a sobrevivência das bactérias, quais seriam as consequências evolutivas desse processo. Porque o processo do envelhecimento, bem relevante para o tema do PPG aqui, é tudo a respeito de evolução. Para a gente começar a entender isso, vamos começar pensando a respeito do envelhecimento em geral e como que isso acontece em organismos que a gente entende muito bem, como, por exemplo, mamíferos. Então, o processo do envelhecimento é principalmente um acúmulo de danos de qualquer tipo, sejam mutações, sejam proteínas danificadas, espécies reativas de oxigênio que se acumulam no organismo ao longo da vida. Mas é muito importante para esse processo que esse dano seja retido pelos organismos, pela geração parental, no momento da reprodução, porque senão esse dano seria, né, passado para os descendentes e seria oposto pela seleção natural muito rápido. O envelhecimento só pode evoluir se existe uma geração parental que vai reter todo esse dano que acumulou ao longo da vida, como se fosse um corpo descartável, vai ter que lidar com o custo de reparo, investimento em reparo desses danos, para preservar a linhagem germinativa que vai dar origem à geração seguinte. Então, como que é possível uma bactéria, um organismo unicelular, fazer um processo tão complicado que depende dessa relação entre diferentes gerações? Bom, acontece que se a gente seguir linhagens bacterianas ao longo do tempo, ao longo de várias divisões celulares, a gente vê que elas também acumulam dano, que vão sendo transmitidos, vão sendo retidos nas células ao longo do tempo. Mas retenção não é igual entre duas células. No caso de células do tipo bastão, como a gente tem aqui em caso de Escherichia coli, em caso de bacilos, nós temos uma assimetria entre as células após a divisão. Toda vez que uma célula se divide, eu não sei se vocês enxergam meu cursor. Beleza. Então, toda vez que uma célula se divide, um dos polos presentes na célula é um polo velho ou um polo conservado que já existia na geração anterior.
ele é passado de geração em geração. O outro polo, ele é sintetizado a partir do local onde a divisão celular ocorreu. Então, por consequência, toda célula nasce com um polo velho e um jovem. O polo jovem concentra tudo aquilo que acabou de ser produzido na célula. Então, nós podemos considerar essas linhagens bacterianas como tendo uma célula-mãe que se reproduz continuamente produzindo células filhas. Essa célula-mãe retém a maior quantidade de danos porque esses danos são associados com o polo velho da célula. E isso vai ter consequências fisiológicas para os indivíduos dentro dessa população. Por exemplo, se nós seguirmos células herdando o polo velho geração depois de geração, nós vemos que a célula-mãe cresce cada vez mais devagar, a cada geração que passa. Em bactérias, essa taxa de crescimento é uma das principais medidas de fitness. Então, assim como os organismos multicelulares que possuem um fitness que fica cada vez menor ao longo do tempo, conforme eles envelhecem, o mesmo ocorre com essa célula-mãe bacteriana. Enquanto que as células filhas, quando elas recebem o polo jovem, elas rejuvenescem, elas crescem cada vez mais rápido. Então, mesmo esse processo sendo tão diferente do envelhecimento que nós entendemos em humanos, em mamíferos, organismos complexos, ele nos ajuda a começar a pensar sobre as similaridades que podem haver entre, né, organismos de várias escalas de organização diferentes. Então, o envelhecimento bacteriano, no fim, ele nos ajuda a quebrar o processo do envelhecimento aos componentes mais simples que a gente pode estudar em vivo. Mas só existe um pequeno problema com essa ideia. Todas essas ideias sobre a herança de polos celulares e o efeito nas células que eu mostrei, elas foram inicialmente desenvolvidas em experimentos em que as bactérias só cresciam por algumas gerações e depois não tinham mais nutrientes. Quando os mesmos experimentos foram feitos em ambientes com tecnologia de microfluidos, em que as células ganham uma alimentação contínua, foi observado que a célula-mãe, aqui são só células-mãe, ao longo do tempo não tem esse declínio de fitness progressivo que caracteriza o envelhecimento. Elas têm um crescimento estável. Então, por um tempo, se foi pensado que talvez as bactérias não envelhecessem e fosse tudo uma consequência da falta de nutrientes no ambiente, fosse simplesmente essa privação nutricional que pudesse causar esse fenótipo observado antes. Então, a primeira coisa que foi essencial fazer nesse projeto foi verificar se envelhecimento realmente pode existir nesse sistema quando as bactérias recebem nutrientes e não estão estressadas com nenhum tipo de dano ambiental. Então, como funciona o envelhecimento bacteriano? Nós utilizamos o mesmo dispositivo de microfluidos chamado Mother Machine, que captura a célula-mãe no fim desses poços aqui e todas as descendentes crescendo em direção a essa abertura, e por aqui continuamente passa o meio de cultura, qualquer meio de cultura que a gente desejar, que por difusão entra nos poços, alimenta todas as células e carrega qualquer célula que esteja crescendo para fora aqui. Então não existe um acúmulo de células, a gente pode seguir elas por centenas de gerações sem que elas atinjam fase estacionária. Enquanto a gente acompanha essas bactérias, a gente tira fotos delas no microscópio a cada 2 minutos, para que a gente possa ver exatamente quão rápido cada indivíduo cresce, com qual frequência eles se dividem, e a gente consegue estimar essa taxa de crescimento como um proxy para o fitness das células. Então, a primeira coisa que a gente observou é que realmente as células-mãe apresentam esse crescimento estável ao longo do tempo. Mas as células-filha também apresentam um crescimento estável que é mais rápido do que aquele das células-mãe. Então, existe uma assimetria entre elas, só que existe também essa estabilidade. O que acontece é que se a gente começar em um ponto de estabilidade e daí seguir células que herdam o polo oposto,
a gente observa uma transição entre esses dois pontos de estabilidade ou de equilíbrio. O que quer dizer que quando essas células não lidam com nenhum tipo de estresse, não tem nenhuma limitação nutricional, células filhas, as jovens e as células mãe, ambas possuem estabilidade, mas esse processo é conectado pelo envelhecimento e pelo rejuvenescimento constantemente. Então, esses processos ocorrem, mas dentro de uma certa limitação, desde que essas células estejam em condições estáveis. Só essa pequena diferença já é benéfica para as células. Então, nós investigamos se haveria alguma vantagem dessa simetria através de simulações computacionais, medindo o fitness das células ao longo do tempo. E o nosso resultado foi que, se essas células, com esse nível de assimetria que nós observamos, experienciarem agora algum tipo de estresse ambiental, uma população perfeitamente simétrica iria rapidamente à extinção, enquanto que a população assimétrica seria capaz de aguentar esse estresse ambiental. Então, nós testamos isso com os nossos dispositivos de microfluidos, usando oxidação como a fonte de estresse, como um dano extrínseco nessas células, para ver se haveria essa diferença de sobrevivência graças à assimetria. Então, nós observamos que a taxa de crescimento decaiu conforme o estresse, o nível de estresse ambiental aumentou, e conforme esse nível de estresse chegou a níveis mais extremos, o que nós observamos aqui foi uma transição em que as células-mãe não mais tinham uma estabilidade. Elas passavam a um estado mortal em que elas envelhecem até parar de se dividir, mas as células-filha ainda conseguem rejuvenescer e se mantêm estáveis. Então, esse processo permite que a população sobreviva a maiores níveis de estresse do que se a população fosse perfeitamente simétrica. Mas quais são os mecanismos desse processo? No envelhecimento humano, existem várias marcas fisiológicas que são muito bem descritas. Então, nós envelhecemos conforme as nossas células-tronco atingem a sua exaustão replicativa, nossas células nos nossos tecidos atingem esse estado senescente em que elas não conseguem continuar se repondo nos tecidos. As nossas mitocôndrias também sofrem. Existe toda uma interação sistêmica dessas marcas fisiológicas. Mas será que algumas delas são semelhantes com aquilo que nós vemos em procariotos, em células tão simples? É claro que algumas são completamente impossíveis em bactéria, a gente não pode ter essa redução dos telômeros, mas tem outros muitos paralelos que a gente pode identificar que apontam que alguns desses processos talvez sejam conservados entre os seres vivos. Para essa investigação, então, nós usamos diversos marcadores de expressão gênica. Então, marcadores de transcrição, nós usamos também marcadores de posicionamento específico de proteínas de interesse. E nós observamos também ao longo do tempo, em experimentos que duram até 72 horas, cerca de 100 gerações de bactérias. Para cada indivíduo, nós podemos medir qual foi a atividade de um promotor de interesse, qual a taxa de segregação de um componente que nós estamos procurando. Então, nós podemos ver se alguma proteína termina em maior concentração na célula filha ou na célula mãe, e como que isso afeta o crescimento dessas bactérias. Uma primeira ideia a respeito do que poderia levar ao envelhecimento em bactérias é a herança de agregados proteicos. Então, quando uma proteína é sintetizada, ela precisa se dobrar na conformação correta e, naturalmente, ocorrem erros nesse processo a todo momento. Quanto mais nós envelhecemos, pior esse processo fica. Então, essa perda de estabilidade nas nossas proteínas é um processo que acontece também nos nossos tecidos. Nas bactérias, quando as proteínas são sintetizadas, isso ocorre ao longo da célula inteira
E esse erro de dobração delas terminarem com uma forma incorreta também pode acontecer em qualquer lugar da célula. Mas quando isso ocorre, elas tendem a se agrupar nesses agregados, que vão ficando cada vez maiores. Se esses agregados ficam muito grandes, eles já não podem mais se difundir pela célula por conta do nucleóide no centro. Então, isso funciona como uma rede que apenas moléculas menores conseguem passar. Se ocorre esse processo, a ideia é que então o agregado ficaria preso num polo velho através das gerações e terminaria com maior frequência indo para a célula mãe, e a célula filha herdaria mais do dano que ainda é livre para se difundir, mas não essas grandes moléculas, essas grandes concentrações de moléculas danificadas. Um marcador para isso, inicialmente usado, foi uma proteína de heat shock pequena, com proteína fluorescente amarela, em que nós podemos ver em células bacterianas como que esses agregados se acumulam. Para o nosso trabalho, que foi feito em colaboração com o Hertzen Lab, na Bélgica, e foi feito principalmente pela nossa aluna Linda, nós resolvemos olhar para uma proteína envolvida ativamente no reparo desses danos. Cada vez que um agregado se forma, várias proteínas de reparo, esse maquinário todo de reparo, é recrutado para começar a dissolver esse monte de proteínas danificadas. Esse é um processo energeticamente muito caro. Então, a célula-mãe, ao agregar mais dano, precisa também investir muito em reparo. Nós focamos nessa proteína DNA-K, que é uma das principais proteínas de reparo, a primeira a ser recrutada, porque sem ela é muito difícil para a célula começar a separar proteínas do meio desse agregado para que elas possam ser redobradas. Então, nós seguimos as células na nossa Mother Machine ao longo do tempo e observamos, através da fluorescência, a presença de DNA-K nas células e a formação desses agregados no polo velho da célula-mãe ao longo do tempo. Medindo essa fluorescência média das células ao longo do tempo, nós observamos que a célula-mãe concentra mais proteínas danificadas do que as células-filha, que têm um nível muito mais estável de concentração. E aqui nós podemos ver nesse heatmap como que a célula-mãe se parece ao longo do tempo. Então, com o comprimento celular normalizado aqui ao longo das gerações, nós podemos ver a intensidade da fluorescência aumentando ao longo do tempo, mas principalmente no polo velho da célula, aqui onde se forma esse agregado. Então, ainda que a célula-mãe esteja investindo em reparo, existe uma limitação em quanto ela consegue reparar esse dano. Existe um balanço entre o quanto que essa célula está continuamente acumulando danos versus reparo, mantendo esse sistema em um certo equilíbrio, mas, de novo, energeticamente muito caro. Outra maneira de visualizar esses dados, então, é traçar uma linha transversal medindo a fluorescência da célula do polo velho ao polo jovem, e a mesma coisa para as células filha. Então, ao combinar todas as células das nossas populações com essas medidas transversais, nós observamos a concentração maior de fluorescência no polo velho da célula-mãe, esse agregado crescendo ao longo das gerações, enquanto que o restante da célula mantém níveis praticamente constantes de fluorescência. Então, não existe esse maior acúmulo de proteínas livres danificadas. Em geral, elas se acumulam nos agregados que, conforme crescem, vão ficar presos no polo velho da célula-mãe. A célula filha, como tem apenas pequenos agregados, na média, esse sinal praticamente não muda ao longo das gerações. Elas são rejuvenescidas no mesmo nível, mesmo com o passar do tempo para a célula-mãe. Nós verificamos, então, seguindo essas células-mãe ao longo do tempo e medindo os agregados dentro dela, usando esses perfis das células para medir o tamanho, o diâmetro desse agregado, que ele cresce a um nível constante ao longo do tempo. Então, existe um alongamento linear
desse agregado ao longo do tempo. Mas nós também podemos fazer uma previsão interessante por conta disso, que não apenas a célula-mãe acumularia dano, mas que esse dano também vai competir por espaço com outros componentes da célula. Então, sempre que um agregado se acumula dentro da célula, aqui temos o nucleóide no centro, então esses agregados não conseguem passar, outros componentes que poderiam usar esse espaço acabam sendo jogados para o outro lado da célula. Nessa competição espacial, um dos componentes são ribossomos. Então, existe essa ideia de que um agregado não só é dano, que exige energia para ser reparado, mas também remove bons componentes que poderiam ajudar a célula a continuar crescendo mais rápido, como os ribossomos. Então, para testar se existe uma interferência entre esse processo, nós medimos também os perfis de fluorescência dessas células, medindo, em vez de agregados, a distribuição de proteínas fluorescentes livres dentro da célula, com um marcador simplesmente da concentração de pequenas proteínas ao longo das células. E nós verificamos o padrão oposto, que esse polo velho aqui possui uma menor concentração de proteínas boas, normais e não danificadas, enquanto que o polo jovem, mesmo da célula mãe, concentra um maior nível dessas proteínas, e a célula filha, então, é muito mais homogênea, porque não existem esses grandes agregados no polo celular. Vocês podem ver também que o polo jovem da célula mãe e da célula filha, como ele é produzido ao mesmo tempo na última divisão celular, nós temos pouquíssima diferença, não existe diferença entre o polo jovem da célula mãe e o polo jovem da célula filha. A diferença é toda causada pelo polo velho da célula mãe, acumulando esses danos. Então, medindo aqui a concentração dessas proteínas normais e não danificadas nas células ao longo do tempo, nós observamos uma simetria em que as células filha possuem uma maior concentração do que a célula mãe. Isso não é só a respeito da concentração de proteínas em si, mas também a respeito da atividade de um promoter. Então, a célula filha apresenta maior nível de expressão gênica também. Nós observamos que a atividade do promoter é maior em células filha, mesmo quando a célula filha e a célula mãe possuem uma taxa de crescimento semelhante uma à outra. Então, não somente as mães crescem mais devagar ao longo do tempo, conforme elas envelhecem, mas também a célula filha apresenta uma maior capacidade de expressão gênica e uma maior concentração de boas proteínas. Por conta dessa competição espacial, então, nós verificamos que o maior componente, a maior definição de perda de fitness nas células-mãe é o tamanho relativo dos agregados. Então, quão grande é o agregado dentro da área celular? Qual é o tamanho da célula que é tomado por dano? Isso é o que leva a uma redução da taxa de crescimento. Quando os agregados são pequenos ou ocupam relativamente um espaço pequeno da célula, elas crescem mais rápido. Quando esses agregados ocupam uma grande área da célula, elas crescem mais devagar. Então, nós podemos dizer que a assimetria bacteriana demonstra alguns dos trade-offs, dessas trocas evolutivas que são características do envelhecimento. As células-mãe acumulam dano celular ao longo de várias gerações, como se fossem um indivíduo contínuo. Elas precisam medir esse investimento em reparo desses danos versus crescimento, e esses danos interferem com a fisiologia celular, levando ao envelhecimento. Ao mesmo tempo, esse processo permite que descendentes rejuvenescidos sejam gerados por essas células a cada divisão. Então, quais as consequências evolutivas desse processo? Conforme nós conversamos antes,
O envelhecimento produz uma variação na probabilidade de sobrevivência dos indivíduos. Essa heterogeneidade fenotípica, em geral, é muito benéfica para uma população, principalmente para uma população bacteriana. O fato de que diferentes indivíduos vão ter uma diferente resposta a um estresse pode levar à sobrevivência de uma população. E o envelhecimento pode ser um elemento que contribui para essa variação na probabilidade de sobrevivência. Conforme a gente conversou antes, se existe um estresse oxidativo no ambiente, nós podemos ter a mortalidade de células-mãe conforme elas envelhecem, mas ainda permitindo o rejuvenescimento e a estabilidade das células-filha, né? Levando a essa diferença entre células simétricas, que iriam à extinção, e células assimétricas, que conseguem sobreviver a altas cargas de dano. Então, com base nessas ideias, nós nos perguntamos como que esse processo poderia se relacionar com a probabilidade de sobrevivência a um tratamento antibiótico, que é alguma coisa que faz esse trabalho ter um interesse também, além do estudo do envelhecimento em si, com a ideia que nós podemos usar essa estrutura da população para ver como antibióticos podem afetar diferentes indivíduos. Em particular, nós focamos no processo de persistência, nos perguntando se haveria uma maior probabilidade de persistir a um tratamento antibiótico dentre as células-mãe. Então, nesse processo, nós teríamos essa heterogeneidade fenotípica dentro de uma população bacteriana que permitiria que algumas células sobrevivessem a um tratamento e levassem à regeneração da população no momento futuro. E, em particular, nos focamos na persistência, porque a resistência a antibióticos, em geral, tem uma base genética, que, né, seria então herdada por todos os indivíduos, e mecanismos ativos de resistência a antibiótico, mecanismos em que o antibiótico vai ser ou ejetado da célula por bombas de fluxo ou neutralizado de alguma forma. Enquanto que a persistência tem uma base fenotípica. Existem muitos fatores que podem levar uma célula a induzir a persistência, mas, em geral, é um processo que existe naturalmente na população, simplesmente pela heterogeneidade de fenótipos, em que algumas células, através de dormência ou crescimento muito, muito lento, sobrevivem a um tratamento antibiótico simplesmente por não estarem interagindo com esse antibiótico. E uma vez que ele é removido, então, elas voltam a um crescimento normal e regeneram a população. Então, para estudar esse processo, nós focamos em um dos possíveis fatores que induzem a persistência, que é a transição para a fase estacionária. Uma questão de discussão depois é o porquê que nós fomos para esse caminho em que a persistência é induzida. Mas, para verificar esse processo, nós olhamos para a expressão diferencial de RPOS, que é um fator de transcrição que muda completamente aquilo que a célula está fazendo num determinado momento. Então, esses fatores de transcrição, quando a célula está crescendo em fase exponencial, nós temos uma série de genes que estão ativados, focando nesse crescimento rápido, na alimentação da célula. E uma vez que a célula começa a fazer essa transição para a fase estacionária, esse fator de transcrição, que é a RPOS, interage com a polimerase para ativar genes de resposta ao estresse. Então, ela controla essa resposta a estresses gerais da célula, não a um estresse específico, inibe o crescimento, faz com que a célula pare de crescer e entre num estado de reparo dos danos que ela possui. Então, nós seguimos esse sinal da RPOS através de gerações, enquanto que nós induzimos a transição para a fase estacionária. Então, essas células estão recebendo cada vez menos nutrientes, e aqui nós temos ao longo do tempo essa linhagem. Em algum momento ocorre a última divisão materna e uma célula entra na fase estacionária. Não necessariamente todas as células entram na fase estacionária ao mesmo tempo.
Então, medindo esse sinal da RPOS contra a taxa de crescimento, nós vemos que em células que estão crescendo muito devagar ou parando, nós temos altos níveis de fluorescência, enquanto que células crescendo rápido têm um nível muito mais baixo de RPOS. E esse fator flutua nas células em fase exponencial também. Então, a nossa hipótese aqui foi que talvez as células-mãe tivessem um maior nível de RPOS e, portanto, uma inibição do crescimento, que isso poderia levar a uma heterogeneidade nessa inibição do crescimento dentro de uma população. Então, durante a fase exponencial, enquanto as células recebem nutrientes à vontade, nós vemos uma flutuação nos níveis de RPOS ao longo das gerações, em geral com as células filha demonstrando um nível maior, afinal elas têm uma expressão gênica maior em geral. Mas ainda assim elas conseguem manter o crescimento mais rápido. Conforme elas recebem esse sinal da falta de nutrientes aqui em cima, nós temos a transição da fase exponencial para a fase estacionária. E o que nós verificamos é que às vezes ocorre essa inversão da simetria em que o sinal de RPOS fica muito, muito mais elevado conforme elas reconhecem esse sinal da falta de nutrientes e as células mãe possuem esse sinal elevado, indicando que elas param de crescer, entram em fase estacionária antes, enquanto que as células filha continuam flutuando em níveis basais. Então, elas continuam crescendo normalmente por muito mais tempo. Então, nós fizemos esses experimentos também na presença de antibióticos para investigar a possibilidade de uma persistência ocorrer com maior frequência dentre as células-mãe. Nesse experimento, então, nós começamos com fase exponencial, uma transição para fase estacionária, seguida de um tratamento com antibiótico, com ampicilina por 5 horas, e um período de recuperação em meio rico. Então, observando as taxas de crescimento, durante a fase exponencial, nós tínhamos aquela estabilidade, que as células filha, aqui em azul, crescem mais rápido do que as células mãe, um período de transição e parada de crescimento, em que nós verificamos, medindo através de modelos matemáticos aplicados a essa população, a probabilidade dessa perda de estabilidade, que seria a parada de divisão, que durante a fase exponencial, tanto células filha quanto células mãe não têm uma probabilidade assumida de que elas vão simplesmente parar de crescer. Elas são plenamente estáveis. Mas durante essa transição para a fase estacionária, as células-mãe têm uma probabilidade muito maior de perderem essa estabilidade replicativa, de entrarem nesse estado dormente. E observando a recuperação, então removendo o antibiótico, nós observamos persistência, que nesse caso foi através de células-mãe. Mas através desses experimentos também é difícil da gente acompanhar um grande número de células-mãe. Então, nós repetimos isso para ter certeza de que são as células-mãe que têm uma maior probabilidade, usando os biomarcadores do envelhecimento que nós já tínhamos investigado antes. Então, nós usamos esses grandes agregados proteicos como um marcador para identificar as células-mãe, as células que já envelheceram por várias gerações, acumularam esses danos no polo velho e nós colocamos essas células, né, vindas de fase estacionária, em uma superfície contendo ampicilina em que a gente pudesse ver em que momento as células estão morrendo por conta do antibiótico ou se elas se mantêm viáveis. Então, olhando a curva de sobrevivência dessas células, a proporção de células vivas decaindo, é uma curva clássica do processo de persistência em que a gente tem essa mortalidade rápida das células que são suscetíveis, seguida de uma fase em que essa proporção de células viáveis nivela e essas células são então persistentes ao antibiótico. Normalmente, essa inclinação aqui é praticamente constante. Então, uma vez que a célula é persistente, em geral, o tempo de exposição ao antibiótico depois disso não faz com que elas continuem morrendo em grandes proporções. Investigando cada uma dessas fases de acordo com a presença de agregados,
Então, nós observamos que a mortalidade nessa fase de grande mortalidade inicial, nessa fase S1, foi muito maior entre células sem agregados, as células jovens, enquanto que células contendo agregados proteicos possuíram uma mortalidade menor. E durante a fase S3, nós observamos então que a frequência de persisters foi maior dentre essas células contendo agregados, essas células mãe envelhecidas. Separando então essa curva de sobrevivência de acordo com a presença de agregados, nós observamos aqui claramente a maior frequência de persisters entre essas células contendo dano intracelular, mas que sem matar a célula permitem que elas entrem nesse estado de dormência mais cedo e sobrevivam a esse estresse. Então, voltando àquele nosso diagrama, não somente o processo do envelhecimento pode se comparar ao processo que ocorre em organismos complexos, levando a esses trade-offs do envelhecimento em geral, como também ele pode proporcionar a populações bacterianas uma maior sobrevivência a estresses ambientais, a antibióticos, oxidação e outros danos. Então, mesmo se tratando de organismos tão diferentes, nós conseguimos ainda traçar paralelos entre o envelhecimento procariótico e o envelhecimento em organismos complexos. E é uma ideia que foi defendida inicialmente já através de modelos matemáticos muito antes do avanço da microscopia, que em vez de uma separação completa entre a geração parental e os descendentes, o envelhecimento apenas requer algum nível de assimetria. Desde que haja uma célula que retém um pouco mais de dano do que a outra, nós temos esse processo do envelhecimento ao longo de gerações. E isso acontece nas nossas células-tronco ao longo do desenvolvimento. Em outras espécies de bactéria, então nós falamos de Escherichia coli, mas também Caulobacter crescentus, que tem um estado juvenil e precisa passar por uma maturação em que ela se torna uma célula-mãe. Em leveduras, seja por fissão binária ou por brotamento, e mesmo diferentes diatomáceas. Então, eu queria agradecer de novo pelo convite aqui, agradecer a todos os colaboradores desse trabalho de todas as universidades e vou ficar muito feliz de conversar com vocês a respeito das implicações desse trabalho, qualquer dúvida que vocês tenham. Muito obrigada, Audrey, pela palestra, muito interessante. Eu vou parar de gravar aqui e a gente pode passar para as perguntas.